Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é rebelião, um caminho de destruição. Amados, você por algum momento sentiu a sua vida espiritual estagnada? Mesmo quando você, na sua mente, na sua consciência, você acha que você está fazendo tudo que é certo, você tem se esforçado para buscar a Deus, mesmo quando você, na sua mente, você acha que você está fazendo tudo que é certo, tudo que é correto, se esforçando, mas parece que a sua vida espiritual não sai daquilo? Ou então, você já tenha se perguntado: por que será que as minhas orações não têm sido respondidas? Hoje, queridos, eu vou te revelar um pecado oculto. É isso mesmo, um pecado oculto que pode estar bloqueando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E sabe o que é o mais chocante nisso tudo? É que esse pecado, ele é um pecado silencioso, que está destruindo vidas e levando muitos irmãos e irmãs para longe de Deus, mesmo sem perceberem. E Deus compara esse pecado oculto, silencioso, com a feitiçaria. Você quer saber qual é? Fique comigo até o final desse vídeo, desse devocional de hoje, porque eu vou te mostrar como você se livrar disso e você poder viver uma vida plena, vivendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Por isso, desde já, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para receber mensagens como essa. Amém? Nós vamos iniciar com o nosso texto base, vamos contextualizar e depois nós vamos entrar nos pormenores, tá bom? Então vamos lá, para o nosso texto base de hoje, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 até o verso 23. Bem, vou colocar na tela e você pode acompanhar junto comigo. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Amém, queridos? Então vamos contextualizar esse texto de uma forma que você possa compreender a história. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, vai falar do primeiro rei de Israel. E esse primeiro rei chama-se Saul. E Deus, ele traz, queridos, para ele, lá no capítulo 15, verso 1 e 2, ele traz ali uma ordem, uma missão para que Saul pudesse fazer. E dentre essa missão, era que ele pudesse invadir ou atacar os amalequitas, né? Atacar os amalequitas. E por que atacar os amalequitas? Porque os amalequitas atacaram Israel quando Israel saiu do Egito. Lá quando Israel saiu do Egito. Então Deus viu uma oportunidade agora de poder atacar e devolver aquilo que os amalequitas fizeram com Israel. E a ordem era muito clara para Saul. A ordem era clara, e aqui eu vou conjecturar para que você entenda. Deus, através de Samuel, disse assim: Samuel, fala para Saul o seguinte:
para ele consagrar esse ataque, essa destruição dos amalequitas a mim. Aonde ele vai destruir tudo. Tudo. De bebê a caducando, animais, criação, tudo que eles tiverem, roupas, utensílios, casa, tudo que eles tiverem, destrua tudo, bote fogo em tudo, destrua tudo, mate tudo e não separe nada para eles, nada. Mate tudo, destrua tudo. Só que daí Saul, queridos, ele fez o quê? Ele foi, atacou os amalequitas, guerreou contra os amalequitas, e nessa batalha contra os amalequitas, ele deixou ali, ele poupou, né, por assim dizer, o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas, dos bois, bezerros gordos e os cordeiros. Ou seja, eles acabaram poupando tudo que era bom dos amalequitas. Só que na visão de Saul, ele se esforçou, ele guerreou, ele combateu, ele destruiu tudo. Só que ele separou o que era muito bom. Inclusive o rei Agag, que era um rei que vivia atacando também várias outras nações ao redor. Daí eu te pergunto, se nós pensarmos que a ordem inicial era uma ordem de destruição total, por que ele poupou o rei e poupou aquilo que era melhor dos amalequitas? Ou seja, na mente dele, na mente de Saul, ele tinha dado 100% do esforço dele. 100%. Mas, na verdade, ele não tinha obedecido completamente a Deus. E isso gerou um problema. Por quê? Porque Samuel teve que ir lá bater um papinho com o rei Saul. E aí, queridos, o que aconteceu? Nós vamos ver que no versículo que nós lemos, o profeta Samuel, ele chega para Saul e deixa claro para ele, né, a ordem de Deus, aonde Saul tentou justificar sua desobediência. Ou seja, ele tentou ainda, vai que cola, né? Oferecendo sacrifício a Deus, falando que aqueles bois, ovelhas, bezerros gordos, ele tinha separado para sacrificar a Deus. Olha a justificativa que ele dá. Ali já começa a ver que ele realmente errou. E depois nós vamos perceber, queridos, que Deus não queria rituais vazios. O que Deus ele queria de Saul era a obediência genuína. O que Deus falou? Destrói tudo. Então destruísse tudo e acabou. Ele não. Ele manteve o rei Agag e os melhores animais para dizer que ia sacrificar a Deus. E aqui a gente começa a entender que de uma maneira talvez até sutil, Saul se rebelou. E o que significa rebelião? O que significa se rebelar? Significa você resistir à vontade de Deus, colocando a sua própria vontade acima da vontade dele. Exatamente isso que Saul fez. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Colocam a sua própria vontade acima da vontade de Deus. A Bíblia fala, não faz, mas as pessoas dizem, Deus é amor, né? Deus vai perdoar. E continua fazendo aquilo que é errado. Isso é um estilo de rebelião que muitas pessoas têm praticado. Amém? Outra palavra que é muito usada é a obstinação. A rebelião é a resistência à vontade de Deus colocando a sua. A obstinação é ser teimoso e insistir no erro. Ou seja, duas coisas que Saul foi. Ele foi
ele foi rebelde e ele foi obstinado. Então, Deus, ele depois, através de Samuel, ele compara tudo isso à feitiçaria, ao pecado da feitiçaria. Porque ambos são atos de rebeldia contra a autoridade de Deus. Contra a autoridade de Deus. Então eu quero trazer, depois de contextualizado, que você entendeu um pouco da história, eu quero trazer para você 3 pontos importantes nessa história que nós podemos aprender, tá? Primeiro ponto é o perigo da rebelião espiritual. Muitas pessoas acham que a rebelião, queridos, é apenas se revoltar contra Deus, né? Sair da igreja, parar de orar, parar de ler a Bíblia. Pode até ser um pouco, pode até ser aí, uma certa forma, uma rebelião. Mas pode ser algo muito mais sutil do que isso. Tanto eu quanto você corremos o risco de nos rebeliarmos contra Deus de uma maneira muito sutil. Por exemplo, ignorando a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você muitas vezes dá um direcionamento, você sente que aquilo é do Espírito Santo, você sente que o Espírito Santo está falando para você não faça isso e você faz. Outra forma de nós podermos nos rebelar, né? Nos rebelar contra Deus é seguindo tradições e culturas humanas que vão de encontro com a palavra. Pastor, existem tradições e culturas humanas que vai de encontro à palavra? Sim, com certeza. Muitas tradições e culturas humanas, ela vai de encontro com a palavra. E isso é uma forma de rebelião? É uma forma de se rebelar? Sim, é. Mas todo mundo faz, pastor. Tem um ditado materno que a nossa mãe sempre diz, né? A gente normalmente fala, mas todo mundo faz. A nossa mãe fala o quê? Você não é todo mundo. Não é assim? E é verdade, nós somos filhos de Deus, nós não somos todo mundo. Nem todo mundo é filho de Deus. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Então nós podemos estar nos rebelando contra Deus de uma maneira muito sutil e ainda assim continuar achando que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas que, olha, eu sou crente, eu sou um cristão, e na verdade você está praticando obras, pecados, como de uma feitiçaria. Outra forma, outro perigo da rebelião, e outra maneira sutil, é você querer justificar erros com desculpas. Por exemplo, vamos pegar algo bem comum aqui, né? Relação sexual antes do casamento ou fora do casamento. Ah, pastor, mas hoje está na moda, o mundo evoluiu, a Bíblia é muito arcaica. Isso são justificativas e desculpas para não cumprir aquilo que a Bíblia ensina que é errado. E várias outras situações, queridos, que a gente poderia passar aqui horas comentando e falando. Então, muitas pessoas acham que rebelião é apenas se revoltar contra Deus. Mas pode ser algo muito mais sutil do que você pode estar pensando e que pode estar bloqueando as suas bênçãos, as suas orações, estagnando a tua vida espiritual. Amém? E levando você, queridos, a uma destruição de vida espiritual com Deus, de comunhão com Deus. Amém? O livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, nos respalda sobre isso. Olha o que diz Provérbio 14, 12. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E é exatamente isso, né, queridos? Na nossa visão, muitas vezes parece ser reto. Mas será que nós temos que olhar pela nossa visão, pela nossa ótica, ou pela ótica de Deus, da palavra de Deus? Nós cristãos temos como bússola
a palavra de Deus e não a nossa ótica, tá bom? O segundo ponto que nós tiramos dessa história é a idolatria da vontade própria, tá? A obstinação, ela é igual a apegar-se tanto à sua opinião própria, rejeitando a direção de Deus. Isso é uma obstinação, tá? E quando nós insistimos no erro, nós transformamos nossa vontade em um Deus. Sabia disso, queridos? Pois é. E nós estamos vivendo um tempo, hoje em dia, que esse tipo de idolatria, a idolatria da vontade própria, ela tem se concretizado muito fortemente no meio cristão. Por quê? Porque elas se apegam à sua própria opinião, porque elas criam uma teoria, uma ideologia, que, na verdade, muitas vezes elas tentam até gerar um contexto ou achar um texto bíblico, mas que acaba se tornando uma heresia, e que, na verdade ela está fazendo isso para rejeitar a direção de Deus, para rejeitar a vontade de Deus. Amém? O livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 3, também traz um respaldo bem interessante sobre isso, e diz assim para nós: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Então, olha só, queridos. A própria Bíblia ela fala sobre um tipo de idolatria que o ser humano ele ergue no seu coração. E no caso aqui, é essa opinião sem base, rejeitando a direção de Deus. Amém? E o que é mais importante nós falarmos sobre a questão da idolatria da vontade própria é que a maior idolatria não é de imagens externas, mas aquilo que colocamos acima de Deus no nosso coração, rejeitando a palavra de Deus. Amém? Vamos para o terceiro e último ponto. As consequências de uma rebelião. Saul ele perdeu o reinado porque escolheu sua vontade acima de Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso? A rebelião, queridos, e a obstinação, ela nos afasta da proteção divina, nos tira do propósito de Deus. Por isso que as nossas orações não são ouvidas, por isso da estagnação espiritual. Tá? Daí você pode pensar, pastor, mas tem alguma base bíblica para isso? Claro que tem. Vou colocar para você na tela aí. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. Olha só. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Ai, ai, ai. Você viu só, queridos? Você percebeu claramente isso? A rebelião, queridos, ela fecha portas, mas a obediência, ela abre caminhos. E com base nisso tudo que nós meditamos aqui, eu tenho que parar e pensar. Será que eu não estou seguindo as minhas próprias opiniões, minhas obsessões? Será que eu não estou me rebelando contra Deus sem muitas vezes perceber? Achando que eu estou fazendo tudo corretamente, certinho, 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 mas na verdade eu estou deixando o principal? Muitas vezes eu estou me sacrificando com algumas coisas, mas deixando de fazer o principal, que é obedecer a Deus. Quantas vezes você já tentou fazer do seu jeito e as coisas deram errado? Quantas oportunidades você pode ter perdido por não ter ouvido ou por você não ouvir? Até ouviu, mas não fez a vontade de Deus. E o que Deus tem falado com você, que talvez você tenha ignorado?
Eu quero que você possa tomar uma decisão. E nessa decisão você possa se submeter totalmente à vontade de Deus. Orar a Deus pedindo ao Espírito Santo para que ele venha revelar no seu coração as áreas de rebelião que ainda existem no seu coração. Pedir ao Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, quais são essas áreas da minha vida ainda que eu estou me rebelando? Quais são esses altares de idolatria, de vontade própria que ainda impera na minha vida? Amém? Esse devocional de hoje falou com você? Falou? Então, compartilha pelo menos com 3 pessoas, deixa um seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Amém? Vamos orar, queridos? Curva sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, agradecendo pela meditação nessa palavra, por essa palavra tão importante que o Senhor trouxe para nós. E nós, diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir perdão por qualquer área de rebelião que ainda existe em nosso coração. Todo e qualquer altar de idolatria que possa existir em nosso coração, da vontade própria. Pois nós queremos viver plenamente, Pai, e obedecer à Tua vontade. Somente a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a ouvir corretamente e obedecer nos pormenores a palavra do Senhor, e não a nossa mente, e não o nosso próprio entendimento, aquilo que achamos ser certo, mas que nós possamos nos embasar, obedecendo ao Senhor, Pai, nos embasando completamente, plenamente na Tua palavra, em obedecer ao Senhor. Por isso pedimos perdão ao Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde e nos proteja nesse dia de hoje, que o Senhor nos conduza em Teus caminhos, que nós possamos sempre discernir a Tua voz, Pai, para fazer tudo aquilo que é da vontade somente do Senhor. E tudo isso seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!